tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para a questão adiante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. É uma palavra muito conhecida, né? Estava dando ali de uma palavra do Senhor. E essa palavra no meu coração, prossigo para o alvo. Antes de comentar a palavra, eu vou dar um testemunho que não é meu, na verdade, né? Mas acabei ficando edificada. Onde eu fui lá em Perus, né? Não, na verdade, eu fui lá em Jaraguá. É da família que a gente tem muita amizade, aquela psicóloga que veio aqui naquele dia que nós fizemos aquele trabalho da mulher. E aí ela estava me contando, ela falou assim, nossa, Débora, depois daquele dia que eu fui lá no culto, que ela trouxe uma mensagem, ela falou, Deus realizou um milagre tão grande na minha vida, porque assim, ela tem um consultório aqui em Perus, mas ela mora em Aticali, e ela faz atendimento psicológico em escola aqui no Perus, né? Aí ela falou assim, estava muito difícil para mim, porque aí eu vou para Atibaia, dou e eu dou aula, né? Ela dá aula não, ela atende na escola e depois ela atende alguns pacientes. E alguns ela atende online, né? Que nem o Arbate, ela só atende online mesmo. E ela falou assim, eu estava querendo mudar o meu consultório. Ela falou, mas depois daquele dia, Deus fez coisas assim que eu nem esperava na minha vida. Ela falou, eu acabei alugando um prédio, um local, né, um ambiente lá perto da escola, porque assim, ela falou, da escola até aqui eu tinha que vir de carro. Ela falou assim, não, agora é do lado da escola, eu vou andando até a escola. E ela falou, Deus fez algo maior ainda, porque eu não vou atender. Ela falou, só vou atender 2 dias da semana que eu vou para a escola. Mas eu vou pegar vários profissionais que acabaram de se formar na área de psicologia, né? Cada um vai ter seu espaço, eu só vou administrar, vou orientar ele. Então ela falou assim, era uma coisa que eu nem esperava que acontecesse comigo. Ela falou, e tudo isso aconteceu depois daquele culto. Aí eu falei assim, mas Deus também precisa abençoar o restante. Mas amém. Foi edificante, porque a gente às vezes fica procurando para o nosso trabalho, né? Então, pessoas de outro lugar vieram aqui, ministraram, receberam a bênção. Então, é sinal de que Deus está neste lugar. Amém. E é para a gente não desanimar, né? Eu confesso que semana passada eu estava bem desanimada. A menina vieram. Mas nós precisamos permanecer e não deixar de fazer. Às vezes nós queremos muito resultado, ou queremos alguma. Eu falei semana passada, eu sou movida, isso faz parte da minha característica, tá, irmãos? Não é, mesmo quando eu faço aqueles testes profissionais, né? Sempre dá dinâmica, né? Dominâmica, eu aguardo o resultado. Eu só quero o que eu quero fazer e quero ver o resultado. Quando eu não vejo, eu me frustro, eu sou assim. Eu tenho aprendido a lidar com isso. Então foi edificante, né? Então que nós permanecemos, continuamos fazendo trabalho, continuamos orando. Mesmo esses cultos que a gente está indo lá em Perus, a gente vai por causa da amizade mesmo que a gente tem. O pessoal conta muito com a gente, né? Hoje o rapaz está vindo embora para França, para Espanha, né? Porque é difícil, né? Um casal ficar 2 anos separado, não tem filhos, né? Ele vai, mas ela vai ficar, né? Então é difícil, pediu para a gente ir lá, dar uma palavra, e o Senhor operou grandemente, amém? Então eu vou pedir para vocês também estar apresentando a Angelus, que é uma mulher de Deus. Vocês não conhecem a irmã da Ana, ela é da Bola de Neve, mas ela é bem comprometida mesmo com a obra, sabe? Ela é evangeliza, ela ganha ela para Jesus, ela evangeliza muito a família dela, ela é bem comprometida. Então o pessoal está muito preocupado com ela, né? Ela casou já tarde, né? Ela, se eu não me engano, era bem mais nova, bem mais velha que ele, casou tarde. E agora, depois de acho que faz 5, 6 anos que eles estão casados, ele vai ficar 2 anos lá na Espanha. Depois ela vai pegar a cidadania para depois ela ir. Então esteja apresentando ela, amém? É uma mulher de Deus comprometida com a obra do Senhor, uma mulher de oração. Vamos estar orando para esse casal, que Deus cumpre o propósito da vida deles, né? Nós queremos que tudo está na mão do Senhor, amém? Então também vou pedir oração para os irmãos, o César, o sobrinho do Alex, eu vou aproveitando, né?
O César, sobrinho do Alex, ele já está no paliativo. Minha filha que não tem jeito, ele perdeu a visão, não está enxergando, perdeu a memória, como vocês sabem, e agora está sem visão. Minha filha deu 6 meses. Falou, mãe dele, não tem jeito, nesses 3 meses o tumor cresceu demais, ele vai para o paliativo. Então, é muito difícil, porque a Eliana também era uma mulher de Deus. O marido dela é pastor, é missionária. Ela tem os 2 filhos, perdeu vários filhos, várias gestações, alguns que eu tenho esses 2. Então a dor a gente também sente, né? Até porque a gente conhece o rapaz, é sobrinho do Alex, a gente conhece muito a Eliana. Então também ore por ele, ore por esses pais, né? Que não é fácil, né? Fica imaginando, não é fácil a pessoa chegar em você e falar que seu filho vai morrer. Não é fácil, né, irmão? Então esteja orando por ela também. Se eu creio no milagre. 6 meses Deus pode fazer tanta coisa, não é verdade? Mas esteja orando, amém, por essa família também. E vamos aqui para a palavra, amém? Aqui Filipenses, Paulo está falando na igreja de Filipenses, para ele prosseguir, Carol. Vamos encerrar, porque também a mãe já falou bastante, está sendo bastante edificado pela palavra. E quando ele está dizendo aqui, não, ele fala assim, ó, não que eu já tenha obtido tudo, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Amém? Então, muitas das vezes, o que é prosseguir para o alvo? Todos nós temos um propósito, não é? Aqui o apóstolo Paulo está falando das coisas espirituais, da obra, né? Em nossa vida hoje, eu tenho vários propósitos. Eu não tenho só propósito espiritual, eu tenho meu propósito familiar, eu tenho meu propósito financeiro, eu tenho o sonho de ter uma casa, né? Eu tenho o sonho de parar de trabalhar. Eu não quero que eu sonho profissionalmente, mas eu quero é parar de trabalhar mesmo. Né? Mas todos vocês estão começando aí, se toda pedindo para Deus na direção. Todos nós temos nossos alvos e nossos propósitos. Embora aqui Paulo está falando com os Filipenses a respeito da fé, está falando a respeito da perseverança, de permanecer firme. Então, para nós também, nós precisamos prosseguir para o alvo. Nós não podemos deixar as coisas da vida, as situações da vida, nos fazer parar. Quantas vezes a gente se decepciona e a gente quer parar? Quantas vezes, na primeira vez que dá errado, a gente quer parar? Não é? Às vezes, vou dar um exemplo assim fácil. Por exemplo, a pessoa quer fazer uma faculdade, não tem dinheiro, não tem condições, aí tem aquele sonho lá durante o ginásio, durante o primário, até durante o colegial, tem aquele sonho, eu vou fazer isso daqui, mas quando chega o momento de ir lá começar, ela olha para a questão financeira dela, olha para as condições dela e até desiste. Quantos já desistiram? Eu já tenho muito disso, né? Não continua, não prossegue para o alvo e fica olhando para trás, né? Porque outros ficam, porque eu tive uma infância tão difícil. Quantas vezes as coisas do passado, a situação do passado, nos impede de alcançar o alvo, nos impede de caminhar para frente. A Bíblia diz também, né? Eis que tudo faço novo, né? Deixa as coisas velhas ficarem para trás, e eis que faço tudo novo. Você olhando para essa palavra assim, parece muito simples, mas para mim, olha, as coisas velhas ficam para trás, nem tudo que é velho a gente consegue deixar para trás. Nem todo sentimento, quando se trata do sentimento da alma, a dor da alma, a ferida, a mágoa, o sofrimento, tem pessoas que nem conseguem ver isso como coisa velha. É uma coisa que fica tão permanente na pessoa, os anos passam, os dias passam, a gente olha para o espelho, a gente vê, está vendo que está envelhecendo, a gente vê que não é mais a mesma pessoa, a gente fala, quantas vezes eu falo assim, eu não sou mais a mesma mulher, né? Eu tinha 30, 40, hoje eu tenho 56, sabe, eu não tenho a mesma disposição, eu não tenho a mesma saúde. Quantas pessoas fazem isso? Tem coisas que na nossa vida nunca parece que é tão velha assim, porque nós escolhemos carregar ela, nós escolhemos trazer ela, é como fardo. Por isso que Jesus fala assim, ó, deixe o seu fardo, o seu jugo, né? Então é meu que é leve e suave, porque às vezes nós estamos carregando muito fardo, nós estamos carregando muita dor, nós estamos carregando muito trapo, muita coisa do passado que tem nos impedido de atingir o alvo, que tem nos impedido de prosseguir. Ele fala, mas eu prossigo, eu olho para frente, eu quero atingir o alvo. Mas muitas coisas às vezes nos impedem disso. Mas que nessa noite, em nome de Jesus, eu e você vamos refletir e vamos fazer uma escolha. Eu vou prosseguir. Não é porque não deu certo uma vez, não é porque não está dando certo agora, não significa que eu e você não
não vamos atingir o alvo. Nós precisamos prosseguir. Nós precisamos olhar para Jesus, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Quem é o nosso alvo principal? Qual é o nosso alvo principal? É o céu. É Jesus, é isso aqui que Paulo está falando. É ir para o céu. Quantas coisas do mundo tentam nos parar? Quantas coisas tentam nos impedir? Gente, e eu não estou falando só de coisas do mundo não. Muitas coisas estão dentro de nós, que nós pegamos para nós. É um sentimento, uma falta de perdão, é alguma coisa que nós carregamos, um vício que nós carregamos, um pensamento. Em Hebreus fala que nós devemos renovar o que a Bíblia fala para mim e para você, irmãos. Tem gente que fala assim, eu aprendi assim, assim vai ser. A própria Bíblia está mandando nós renovar os nossos pensamentos, renovar a nossa mente, porque a própria palavra de Deus é Bíblia, ela se renova a cada dia. Aleluia. Tem coisas que Deus é como a infância. O próprio Paulo fala, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Quando eu era criança, eu fazia coisas de criança. Mas eu comia legal, comia leitinho, né? Mas agora eu sou um adulto. E quando de nós carregamos coisas de lá, quando nós éramos novos convertidos, quando nós éramos ainda uma criança. Talvez uma falta de perdão, talvez uma coisa que... É tanta coisa. Talvez alguma coisa que aconteceu com você, né? Todas as gente estão saindo magoadas da igreja porque acontecem tantas coisas. Outros não conseguem superar, apontar, mas tem uns que nem conseguem mais. Então nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos deixar o Espírito Santo trazer um renovo, uma cura. Porque eu vou perguntar para vocês: o Espírito Santo não quer curar vocês? Sim ou não? Sim. A vontade de Deus é curar? A vontade de Deus é que prossigamos para o alvo? É. A vontade de Deus não é que nós ficamos que nem Lázaro na sepultura. Tudo, Senhor, tem um propósito em nossa vida. Lázaro na sepultura 3 dias, 4 dias. Sim, mas era o propósito do Senhor Jesus. Para provar que Ele era o Filho de Deus. Que Ele ressuscitava morto ao 3º, ao 4º. A quantos dias fosse na sepultura. Porque Ele era o Filho de Deus. Ele tinha um propósito naquilo. Ele não queria que Lázaro ficasse morto. Ele poderia curar Lázaro antes? Poderia. Quando ele recebeu a notícia de que Lázaro estava doente, bastava uma palavra dele. As irmãs dele nem precisavam, as irmãs de Lázaro nem precisavam avisar Jesus. Mas o Senhor, Ele tem os seus propósitos. Ele tem os seus propósitos na minha vida, Ele tem o seu propósito na sua vida, e o propósito dele é que nós amadurecemos, que nós crescemos espiritualmente, porque quando eu cresço espiritualmente, quando eu amadureço espiritualmente, eu avanço para o alvo. Amém. Eu avanço para o alvo em conhecer a Cristo. Esse é o propósito de Deus. Jamais o Senhor Jesus quer que nós ficamos no mesmo estado. Não, o Senhor entregou uma missão para você. O Senhor entregou uma missão para mim. E a nossa obrigação, o desejo do nosso coração tem que ser: eu vou prosseguir para o alto. Aleluia. E que nenhuma barreira, que nenhum impedimento, que nenhuma enfermidade, que nenhuma dor, que nenhuma das coisas que tem acontecido comigo e com você nos impeça de prosseguir para o alto. Porque se Deus está falando isso, amado, é porque eu e você precisamos nos movimentar e prosseguir para o alto. Aleluia. Talvez muitos de nós achamos que a nossa missão está acabando. Talvez muitos de nós achamos que é isso mesmo, daqui para frente é só, muita gente fala, daqui para frente é só a volta de Jesus. Não. O Senhor quer que nós alcançamos o alvo que Ele colocou na nossa frente. Nós precisamos prosseguir. Nós precisamos abrir mão de bagagens que estão nos impedindo. Eu mesmo tenho vivido o milagre do Senhor, né? Algum tempo atrás, quem me veio aqui falando: eu estou morrendo, eu sou mais... Eu mesmo, eu estava numa situação terrível. Eu não conseguia subir a rampa do meu condomínio. Quem já foi lá viu? Eu não conseguia subir. O Celso me arrastava naquela... Pegava na minha mão, porque eu não conseguia subir
tá? Eu já falava mesmo, eu já falei, ai, eu sou mais a mesma pessoa, não adianta. Eu já tinha assumido a menopausa. Agora eu estou vivendo esse cansaço dela, seja o que Deus quiser. Aí esse dia o Celso até falou chorando, ele está sentado no sofá, ele olhou para mim chorando e falou, amor, eu estou tão feliz de te ver. Se você voltar a ser você mesma, eu pensei que você ia morrer. Aí ele falou, sério. Eu pensei que você ia morrer, eu estava mal, irmão. Mas aí eu fui na médica, né? Para questão de emagrecimento, e ela começou a me dar um monte de vitamina, eu comecei a pesquisar, e eu vi que eu não ia morrer, não! E realmente, hoje eu sou outra pessoa, eu posso dizer, outro dia eu subi aqui, eu vi não imagina! Eu subi essa partida, tinha mais força! Subi pela partida da corrida atrasada. Eu falei, olha, eu subi da partida, correndo atrasada, fiquei até feliz. E o Senhor realmente renovou minha força, renovou minha saúde. Eu tinha uma confusão mental, mas que eu não sei. De hora que eu ia falar, bati um branco na minha cabeça assim, e eu esquecia totalmente. Eu estava conversando com a pessoa, esquecia totalmente o assunto que eu estava falando com a pessoa. Hoje não, estou mais centrada, né? Já estou estudando um pouquinho mais sobre o que eu preciso, né, para a minha profissão. Mas eu vejo que Deus realmente renovou a minha saúde, que Deus realmente renovou o meu estado, né? E que aquilo lá não foi impedimento, mesmo naquela questão toda, nós estávamos fazendo a obra, nós estávamos caminhando. E agora melhor, porque nós temos disposição. Por quê? Não é a vontade do Senhor que nós permanecemos doentes. Nem a vontade do Senhor que você permaneça na dificuldade financeira, ou sei lá qual fosse o seu problema que você está passando. A vontade do Senhor é que você cresça, que você avance para o alto. E tudo aquilo que for barreira, que for impedimento, o próprio Espírito Santo de Deus vai fazer você vencer. Tem coisas que é milagre, que é só o Senhor que vai fazer. Se eu poderia ir lá, se eu vou fazer milagre. Se eu poderia ir lá, nem falar com alguém no mesmo instante, e que alguém colocasse a mão em mim, eu poderia ficar curada. Mas tem questão não, quem fez o corpo humano foi o Senhor. Aleluia. Não foi verdade? Todo esse processo do crescimento, envelhecimento, maturidade, envelhecimento, toda a célula, toda a vitamina, tudo aquilo que o corpo humano precisa, foi o Senhor que fez. Então tem coisas que eu tenho que fazer, tem coisas que eu tenho que procurar. A bênção do Senhor está sobre mim? Está. A bênção do Senhor está sobre você? Está. Né? O pessoal, a ciência diz que nós não usamos nem 10% do nosso cérebro. Imagina! Eu tenho a pessoa mais inteligente. Imagine como é o cérebro humano, o poder que Deus deu. Mas nós já nascemos sabendo tudo? Não. Nós temos que estudar, não é? Quando você quer adquirir conhecimento de alguma coisa, você precisa estudar, você precisa correr atrás. As portas Deus vai abrir, Deus vai te dar condições, mas você tem que fazer a sua parte. Então você é tão bom hoje que agora tem o Google, tem a IA, né? Nossa resposta agora é menos, não é verdade? Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que prosseguir para o alvo. Nós temos que caminhar. Nós temos que continuar. E aquilo que você se frustrou, aquilo que não deu certo, aquilo que está dando, deixa para trás. Você tem que deixar para trás essas questões, mas você tem que continuar prosseguindo para o alvo. Porque com certeza Deus tem uma porta aberta para você. Deus vai te dar força. Deus vai te dar condições. Aquilo que você não puder fazer, o Senhor vai fazer. E eu estou falando de questão espiritual, de questão vida social, de profissão, em todas as áreas da sua vida. Nós precisamos aprender a deixar as coisas do passado para trás. Nós precisamos aprender a aliviar o nosso fardo. Jesus falou assim, eu vou tirar. Ele falou, deixa o fardo, nós temos que tirar o nosso fardo, a nossa bagagem. É uma escolha minha. Eu vou confiar no Senhor. Tem coisas, irmãos, que não vai ser do dia para a noite. Concorda comigo? Nem sempre, vou dar um exemplo, nem sempre o perdão você consegue perdoar a pessoa do dia para a noite. Né? Não consegue. Tem coisas que levam tempo. É como uma enfermidade que você começa a cuidar, né? Ou um câncer, vamos pegar essa enfermidade maligna, ela machuca muito a cura dela, não é? Todo mundo que passou por esse processo que vai falar, você começa a chorar junto com a pessoa. É um processo muito doloroso. Aqueles que conseguem vencer. É um processo muito doloroso. A quimioterapia é um processo muito doloroso. Né?
Mas tem pessoas que vêm, que são curadas, mas são processos, ou qualquer outra enfermidade, sei lá, eu não sei, eu passei por surdez, né? Foi uma enfermidade que eu sentia dores, mas também foi um processo. Ficar surda, ouvir as pessoas falar, você tem que se comunicar, eu já trabalhava, depois me deram o pessoal para poder me ajudar, aí como você é chefe, você não escuta, e as coisas mudando, e o pessoal fazendo reunião, e você tinha que não entender nada. O meu tipo de processo foi um outro processo. Mas eu amadureci muito, eu aprendi muito. Essa questão de ser dependente dos outros é horrível. Para mim é horrível. Sabe, você ser uma profissional, esperar todo mundo falar, e às vezes você já sabe o que é certo, mas depois todo mundo falou, você nem precisa falar mais nada. E aí você não sabe o que está falando, e aí você tem medo de pagar mico, tem muita pessoa que fala assim, nossa, ela é tão afastada, né? Me ofendia. Mas a pessoa não entendia por que eu sou afastada. Eu vou chegar numa. Só que nem vocês aqui fazer uma reunião, eu nem ia fazer o que não, vou escutar. Não dá, mas pra mim não dá. Entendeu? Mas nesse processo eu amadureci. E eu continuei prosseguindo para o alto. Eu não parei de ir na igreja, eu não parei de pregar, eu não parei de ensinar. Eu estava dando escola bíblica. Eu não parei, as pessoas faziam pergunta, tinha que pedir para alguém pausadamente falar, alguém aqui da casa, né? Naquela época eu nem. Naquela época a gente namorava, né? Alguém que eu conseguisse ler mais os lábios. Eu tinha que pedir para a pessoa escrever. Às vezes, irmão, eu ficava levando a pessoa repetia 3, 4 vezes, eu não entendia. Nossa, acho que todo mundo percebia o meu constrangimento. Mas eu não parei, eu continuei. Né? Tinha momento que eu queria parar? Tinha momento. Tem momento que você quer parar? Tem momento que você quer desistir? Tem momentos que a gente senta no sofá ou senta numa cadeira e fica pensando no nosso passado? Fica pensando nas nossas questões? Mas a palavra de Deus para mim, para você nesta noite é: prossigamos para o alvo. Não deixamos os embaraços. Eu não sei o que está escrito, mas a palavra diz que não deixamos que esse embaraço nos tão de pé, nos rodeia, nos impeça de ver a bênção, nos impeça de ver a Cristo. Vamos continuar prosseguindo para o alvo que é Jesus. Aleluia. Prossiga para o alvo. O Senhor tem colocado no teu coração. O Senhor está com você. O Senhor não nos chamou para viver um mar de rosa. Eu não vejo na Bíblia, em nenhum dos nossos patriarcas do Velho Testamento, em nenhum dos nossos profetas do Velho Testamento, eu não vejo no Novo Testamento os discípulos, eu não vejo nenhum daqueles que iam para estiver no coração, sempre para servir a Jesus, ter uma vida de Alice Saída Maravilha, ter uma vida maravilhosa. Eles sofreram perseguição, eles sofreram. A gente fala muito dos discípulos, mas você já viu quando? Você conhece a história de Jeremias, você conhece a história de Isaías, você conhece a história dos profetas? Como eles sofreram para pregar para aquele povo que era duro de coração, que na verdade até hoje, mas era um povo duro de coração, era um povo que não atendia a palavra de Deus, era um povo que matava os profetas. Jesus falou, professor, Jerusalém, tu que matas os profetas. Porque eles não queriam ouvir a palavra de Deus. Não foi vida maravilhosa, não foi esse evangelho que as pessoas pregam hoje, irmão. Não é esse evangelho que você se gosta, você se aparecido, você está lá nas redes sociais e você mostra, você começa a ganhar com o evangelho, você mostra a sua roupa, você mostra a sua bolsa do Louis Vuitton, você mostra o teu filho. Não era isso. Eles nem tinham roupas para colocar, irmão. Eles eram homens de dores. Os discípulos dividiram tudo entre si. Não foram homens ricos. Não caia nesse evangelho, não caia nessa ilusão. Pelo amor de Deus. Não que o Senhor vai fazer passar necessidade. Se for, vai chegar dias que eu vou ter que abrir mão de muitas das coisas para dizer: eu sou cristão, eu sou Cristo, eu sou de Cristo. Eu não abro mão. E hoje existe quem segue a igreja perseguida, quem vê a igreja perseguida. Gente, tem país sendo dizimado, tem comunidade sendo dizimada. Eu não sei se eu postei para vocês aquela mulher queimar, ela contando, nem quis postar, eu achei chocante, mas também não sei nem se eu postei. E ela falando, e ela falava que
os homens entraram lá na casa dela, não sei se eu postei no grupo, olha só, irmão, como que a pessoa vive com esse sentimento? Aí a gente pensando, como que essa pessoa continua seguindo Jesus? Porque ela entendeu o verdadeiro evangelho. Ela fala que eles estavam dormindo, eles mataram o marido dela, aí eles entraram na casa dela, na mesma hora que eles entraram, ela estava amamentando o filho dela, eu acho que foi na Nigéria, amamentando o filho dela, eles cortaram a cabeça do filho dela no seio dela, tá? Cortaram, pegaram a cabeça e jogaram. Aí a faca parece que pegou nela aqui assim. Aí nisso o menino, o filho dela estava dormindo no quarto, gritou. Não, o neném que estava no peito, eles repartiram no meio, cortaram o neném no meio. Aí o filho dela estava dormindo no outro quarto, gritou. Quando ele veio, eles degolaram a cabeça dela e deixaram ela viva. E você, depois eu tenho que... E ela contando, a igreja perseguida, ela é uma cristã. Tudo isso porque ela não negou Jesus. Aquele lado, irmão, o povo está sendo massacrado, humilhado. Mas eles estão prosseguindo para o alvo. Eles estão prosseguindo para o alvo. E nós precisamos olhar para essas pessoas. Essas pessoas precisam ser exemplo para nós. Porque quando você está ganhando dinheiro com o evangelho, quando você está se postando na maravilha, aquela coisa, é fácil, né? É fácil. Mas quando você vê essas pessoas passando de sofrimento, essa dor, não é fácil. E eu te falo, viu? Tem muito menos like que os likes daqueles que já estão promovendo dinheiro, fama, um evangelho fajudo, não um evangelho de Jesus Cristo. Porque esse evangelho aqui, vamos prosseguir para o alvo, é você ter renúncia, é você renunciar à sua vontade, é você renunciar ao seu eu, é você renunciar àquela mágoa que você tem da pessoa há muito tempo, é você renunciar ao seu pensamento. Aí eu não vou mudar, eu sou assim. Quantas pessoas, eu já vi pessoas usadas poderosamente. Parentes meus, quando eu era criança que eu via, eu nunca vi isso usado pelo meu pai, minha mãe, meu tio. Nossa, aquela pessoa era usada tão poderosamente, aquela pessoa pregava e o fogo caía, mas a pessoa ficou com a mente tão fechada, tão dura de coração, mas a pessoa morreu sem salvação, porque nunca mais voltou para o evangelho. Tinha uma mente dura, metia a pau no pastor, metia a pau no profeta, metia a pau em tudo quanto é todo mundo, porque não deixou o Espírito Santo mudar aqui, ó, a mente, o pensamento. E muitos de nós podemos estar perdendo a nossa bênção por causa disso. Estamos parados, estagnados, não estamos. Quando o Senhor fala prosseguir para o alvo, prosseguir, continuar na caminhada, não é? Né? Alguém prossegue assim? Prossegue. Alguém prossegue assim? Não prossegue. Não prossegue. A palavra oração já tem a palavra ação no meio, no final. Orar, se você tirar o é a ação. Olha como Deus perfeito, né? Até a palavra já fala de ação. Nós precisamos prosseguir para o alvo. Eu e você precisamos, nessa noite, em nome de Jesus, olhar para nós e você pensar o que está me impedindo de prosseguir para o alvo. Qual foi o propósito? Qual foi a mensagem que o Senhor me deu? Qual foi a obra que o Senhor colocou? Qual é o meu ministério? Qual é o meu dom? Qual é o meu dom? Seu dom é louvar, você tem que prosseguir para o alvo. O louvor transforma, o louvor cura, o louvor afugenta Satanás. O povo de Deus ganhou tantas batalhas no louvor, não foi? Não foi? Ah, mas porque eu sei cantar, eu só vou cantar na igreja? Não. Eu vou me aprofundar em conhecer o louvor, vou me aprofundar em tantas. Olha, uma arma de guerra, eu vou me aprofundar em conhecer isso na arma de guerra, porque eu quero ser uma guerreira no mundo espiritual. Eu não sei pregar, eu não sei falar, mas eu vou tocar música, eu vou louvar, eu vou entrar no mundo espiritual com o meu louvor, com a minha voz. É oração, vamos se aprofundar. Nós precisamos, irmão, prosseguir para nós. O nosso alvo é Jesus. E o maior alvo que o Senhor entregou na minha mão e na sua mão é ser discípulo, é servir a igreja dele. É levar almas. Eu estava conversando com o pastor Celso. É levar almas para Jesus. Eu falei, sabe o que falta na igreja de hoje? Sabe por que a gente não ganha almas para Jesus como o povo antigamente? A não ser esse povo que esse evangelho fajudo. Vamos lá, não conto isso. Mas almas de verdade, fazer discípulos, é porque aqueles discípulos, aquele povo, a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, a igreja, né, no tempo lá com meus pais, meu tio era novo, que eu amo ouvir essas histórias, eram pessoas que amavam
as almas. Porque se eu e você, irmão, não tiver amor pelas almas, nós não ganhamos alma para Jesus. Porque quando a igreja ela tem amor, ela renuncia muitas coisas para ganhar alma para Jesus. Ela faz a obra, não é porque eu quero ver a igreja cheia, mas porque a primeira coisa é diferente. Eu quero ganhar almas para Jesus. Hoje nós fazemos ao contrário. Nós queremos a igreja cheia. Mas muitas vezes a gente tem nem paciência, nem amor pela alma. É verdade ou não é? É verdade. Nossa, sabe por quê? É o mundo de hoje. E nós não podemos deixar o mundo de hoje, irmão, o tempo de hoje, trabalhar na nossa mente. As pessoas falam assim, a gente tem que evitar as pessoas que estão desviadas, pessoas que estão paradas. Eu falei, presta atenção. Nós temos que ganhar almas para Jesus. Nós temos que ir evangelizar. Mas se eu não tiver amor pela alma, eu não faço isso, irmão. Nós não vamos entrar em lugares horríveis, como muita gente entra. É que nem os missionários. Eu falo para você que aquele missionário ama. Porque você sair daqui do Brasil e lá na China pregar o evangelho escondido, tem que ter amor. Concorda comigo? Olha que o Brasil é um país que tem mais missionários. A pessoa sair aqui do Brasil e lá para a África sofrer com essas tribos, com essas facções que matam sem dó, a pessoa tem que ter amor. Porque ela não tiver amor, ela não vai não. Ela não vai não. Então, a igreja de hoje, nós precisamos pedir para o Espírito Santo de Deus, de primeira coisa, colocar amor. Eu falei para os pastores, a gente precisa orar. Porque se a gente não tiver amor, a gente não faz a obra de Deus, não faz. A gente não tem nem paciência com o povo. É ou não é? Estou mentindo, irmão? Não temos. E o nosso maior alvo que o Senhor entregou na minha mão, na sua mão, para a igreja dele, é ganhar alma para Jesus. É prosseguir para o céu. E não chegar no céu sozinho. Chegar com muita gente. Aleluia. Daquele que a gente fala, se você não vai, não impeça a mim. Não é verdade? Mas nós temos a nossa missão de ganhar almas para Jesus. Então, nessa noite, tudo aquilo que tem impedido você de prosseguir para a obra, primeiramente na sua caminhada espiritual, no seu crescimento espiritual, comece a fazer uma escolha, comece a tirar.